TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado por nos receberem em sua casa. Muito obrigado pela audiência. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que está em casa. Sejam bem-vindos. E lembrando que vocês podem mandar sua reclamação, sua denúncia, sua sugestão de matéria. O e-mail está aparecendo aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também pelo WhatsApp 24 DDD 993234567. Facinho esse, né? Exatamente. E olhem só, gente, hoje, a quinta-feira, amanheceu com uma névoa densa e baixa sobre a cidade. Ainda temos previsão de chuva para a tarde. Essas são imagens feitas hoje de manhã bem cedinho, mostrando essa névoa. Mas agora, neste momento, a névoa já se dissipou e o céu está azul. Vamos às notícias desta quinta-feira, dia 24 de fevereiro. Sobe para 205 o número de mortes na tragédia em Petrópolis. Drones do Corpo de Bombeiro auxiliam na busca por desaparecidos. Corpo de Bombeiros encontra gata com vida após 9 dias de buscas. Padre que celebrou o casamento de jovem casal que morreu na tragédia em Petrópolis se emociona ao ter que realizar velório das vítimas. Rua Tereza e demais localidades afetadas pelas fortes chuvas ainda passam por limpeza. Cláudio Castro garante recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional para iniciar a reconstrução de Petrópolis. Ministério Público Estadual monta mega estrutura para acompanhar de perto e analisar os estragos causados pela tempestade da semana passada. Agora, no Correio da Manhã na TV. E como sempre, começamos essa edição com os destaques do nosso jornal. Eu quero lembrar você que você pode acessar o nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br, tá aí na sua tela para você poder copiar e acessar aí, tá bom? Lá você pode se cadastrar e acessar a nossa versão digital do nosso jornal para saber de todas as notícias de hoje e da semana também. Vamos aos destaques da nossa primeira página do jornal. Destaque: Prefeitura do Rio não é a única a comprar diesel com sobrepreço da Rede Sol. Esse é o destaque da página 3 da coluna do Magnavita. E aí, no nosso destaque de capa, logo aí, né, a foto grande aí, com 246 votos favoráveis, Câmara aprova texto base do projeto que legaliza jogos. Né, os deputados deverão analisar nesta quinta-feira, né, os destaques que podem alterar alguns pontos da lei. Então tá aí o destaque aí para legalização dos jogos, que é muito importante, se fala dos cassinos no Brasil também. Anvisa aprova nova marca de autoteste. Destaque da página 4. Senado aprova lei que regulamenta criptomoedas. É destaque aí da nossa página de economia. Também, governo lança carteira nacional de identidade com registro único. E como já falamos, o Estado garante recursos federais em Petrópolis. E tem também no esporte, a Fórmula 1 inicia a temporada 2022 cheia de novidades. Vamos então agora para a nossa página 2, a nossa página de opinião, falar do nosso editorial, né, dos nossos editoriais, né? O primeiro, uma vitória dos parlamentares. Foram 246 votos de lucidez. São 3 décadas esperando que houvesse bom senso do nosso Congresso para corrigir um capricho de uma velha senhora, esposa do presidente Dutra, que ceifou milhares de empregos e deixou o país sem um instrumento que fomentava a vida artística e cultural. O fim dos cassinos foi um duro golpe. A votação da Câmara corrige uma injustiça
e reafirma a lucidez de um parlamento corajoso que não se intimidou com argumentos arcaicos e preconceituosos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, entra para a história e reafirma sua liderança. Como alagoano e nordestino, ele tem a dimensão do desenvolvimento do turismo na sua região. O relator, Felipe Carreiras, sai como um gigante da sua geração de parlamentar. Fez um projeto amplo que permitirá a regulamentação do jogo do bicho, bingos e aos estados, a atuação das suas lotéricas. Para o Rio, o impacto será tremendo, já que o turismo é uma vocação natural da região. A cultura dos jogos do bicho e dos cassinos, dois universos diferentes, tiveram, no estado, o palco de atividade. Neste momento, é importante lembrar o papel de Mário Assis Ferreira, presidente do Conselho do Cassino do Estoril e um dos maiores especialistas no mundo do setor, que sempre orientou a construção de uma legislação brasileira que trouxesse o que de melhor existe sobre o assunto. Assis Ferreira sempre defendeu um modelo no qual um cassino é um grande centro cultural e de entretenimento junto com o jogo. Ele terá muito que colaborar no desenvolvimento desta indústria no Brasil, país que o acolheu durante a Revolução de 25 de abril. No Rio, Mário foi acolhido por Rui Barreto, que faleceu há pouco. Criou laços e uma compreensão da nossa realidade. Este 23 de fevereiro é histórico para o turismo e para o Brasil. Foi um primeiro passo que deverá seguir com um balé combinado de veto pelo Planalto e a sua derrubada posterior. Fundamental que neste processo de gênese conte com uma absoluta transparência e controle. Nas manifestações dos líderes durante o processo de votação, foi lamentável a intervenção do deputado fluminense Alessandro Molon, repleta de preconceitos e argumentos torpes, vergonhosa por ser um parlamentar de um estado que será um dos mais beneficiados pela regulamentação. Já o deputado baiano Leur Lomanto Júnior, um jovem turismólogo, apontou com absoluta lucidez a defesa do projeto e os benefícios para o país. O primeiro passo foi dado e esta vitória é fruto de vários defensores históricos da regulamentação do jogo e que já não está mais entre nós, como o jornalista C. Araújo Castro, fundador do Jornal de Turismo, ou Cyrus Batelli, que empunharam esta bandeira de forma corajosa. Então tá aí o nosso primeiro editorial, né? É a página de opinião do jornal Correio da Manhã. E o nosso segundo editorial fala também ainda da história dos cassinos. O segundo fala assim, a prova de que a história pode ser reescrita. Ele remonta um pouco da história ali, falando da época de ouro do Brasil, nas décadas de 30 a 40 ali, né? Falando sobre essa década, mostrando que Carmen Miranda, essa década, conseguiu fazer filmes nos Estados Unidos e que ainda os estúdios Disney, criaram um personagem ainda baseado nessa década, que foi o Zé Carioca. Fala um pouco da história do Copacabana Palace com o jogo e ainda sobre os cassinos, no Cassino Atlântico, e também do Hotel Quitandinha aqui em Petrópolis, um pouquinho da história dele. Então, eu vou deixar esse editorial para vocês terem curiosidade um pouquinho, e ler lá no nosso site aí, que vai aparecer na sua tela aí, jornalcorreiodamanhã.com.br. Entra lá e dá uma lida que vale muito a pena esse editorial, remontando um pouco da história dos jogos no Brasil. Vamos agora, então, para a página 3, os destaques da coluna do Magna Vita. Exatamente. Começamos com a primeira nota, silêncio. Rubens Bom Tempo não deu um pio sobre a ideia de jirico do seu correligionário Marcelo Freixo contra o histórico laudêmio cobrado nas operações imobiliárias de Petrópolis nas propriedades que foram doadas por Dom Pedro II. O irônico é que o prefeito sempre teve a simpatia do ramo da família Orleans e Bragança de Petrópolis. E ainda tem o pinga-fogo, na coluna do Magna Vita.
hoje o Pinga Fogo ali falando um pouco do que está acontecendo, né? Onde há fumaça, há fogo. O mundo político ferveu nessa quarta 23 com a notícia da ida do governador Cláudio Castro para o União Brasil. O presidente do partido, o prefeito Vaguinho, nunca escondeu o seu desejo de trazer Castro para a sua legenda. Abre aspas para a fala de Vaguinho. Toda vez que encontro Cláudio, eu levo a ficha de filiação do União, afirmou o prefeito ao programa Magna Vita na TV Correio da Manhã. Então tá aí um adiantamento forte, né, político. Exatamente, continua. O zum foi tão grande que chegou a vazar alguns detalhes. Entre eles que a ida de Cláudio Castro para a União teria a chancela do próprio PL, que indicaria o vice-governador, posição que era pleiteada pelo União. E ainda continua, nem todos do União concordam com a migração do governador para a legenda. Os que desejam Castro não querem palanque duplo na sessão presidencial, e sim um 100% Bolsonaro. E continua, correu também a labareda da candidatura de André Siciliano ao governo, tendo como vice Sérgio Sveiter e Ronaldo César Coelho como senador. Foi uma quarta-feira de muita orelha vermelha. Tem muito mais no Pinga Fogo, mas nós vamos continuar aqui na coluna, dando destaque agora a outro fato, né, da coluna, com o aval dos Bolsonaros. Está lá na coluna dele, o deputado estadual, Coronel Salema, aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro, e seu filho se filiou ao Partido Liberal, o PL. Ele é o primeiro parlamentar a seguir o presidente. O deputado estadual Coronel Salema foi expulso do Partido Social Liberal, PSL, justamente pelo fato de fazer campanha pela criação do Aliança pelo Brasil, em apoio ao Bolsonaro. Na foto aí, né, da coluna, o senador Flávio Bolsonaro assina a ficha de Salema junto com o deputado Altineu Cortez. Aí na fotinha aí. Os mistérios da Rede Sol. Então, continua a coluna Denúncia, do Cláudio né? Magna Vita. A nota publicada na coluna sobre o sobrepreço pago pela Prefeitura do Rio, a distribuidora, abriu uma verdadeira caixa de Pandora. Não é só a capital fluminense que compra com valores acima do mercado. A empresa se especializou neste segmento público e tem no portfólio várias prefeituras. O valor cobrado pela Rede Sol Fuel Distribuidoras S.A. às prefeituras, especialmente da Baixada, seria de risco de inadimplência. A empresa possui um padrinho político peso pesado, o que garante as portas abertas. A Rede Sol é um fenômeno. Conseguiu, como em um passe de mágica, as licenças para operar no Rio. Curioso é pesquisar no Google Maps o endereço residencial dos seus dirigentes, todos em Cravinhos, em São Paulo. Residem em modestas casas, nada comparável com a movimentação financeira da empresa, que agora é a fornecedora exclusiva do combustível dos ônibus do BRT, operados pelo governo de Eduardo Paes. E ainda a bomba relógio de Eduardo Paes. Alguns ônibus que estão a serviço do BRT Rio foram comprados com longo financiamento. As empresas prioritárias perderam a posse dos veículos para a Prefeitura do Rio e ainda tem que se desdobrar para pagar as parcelas para os bancos. A forma assodada que a MOB Rio foi criada vai gerar um enorme passivo para a Prefeitura, inclusive trabalhista. A empresa municipal contratou todos os motoristas para o BRT, com o prazo de apenas de 1 ano, desprezando os veículos anteriores, do qual é sucessora. E continua ainda interditado, mas funcionando. Território minado e palco de uma ação de reintegração vencida pelo Estado na Justiça, ninguém entende como o Lagum continua operando a todo vapor, tendo inclusive inaugurado Varanda Lagum com atrações gastronômicas e um calendário de festas com destaque para o Carnaval. Apesar de não ter licença dos bombeiros, que foi negada,
e de ter sido interditada no dia 16 de dezembro de 2021, o espaço continua funcionando com omissão total da Prefeitura. A benevolência municipal foi finalmente explicada. O Varanda Lagum é uma operação do produtor de eventos Rafael Liporassi, que esteve cotado para assumir a Subsecretaria Municipal de Eventos, como o Pinga Fogo registrou. Ele tem um sócio especial através da relação da Avera Eventos com Camarote Via Eventos. Trata-se de Conrado Rodrigues, deve ser Conrado, né? Trata-se de Conrado Rodrigues, que ocupa a segunda posição relevante da Subsecretaria de Eventos da Prefeitura. Está explicada a razão de, apesar da interdição do Corpo de Bombeiros, a Prefeitura mantém a operação a pleno vapor. Imagina se Liporassi virasse subsecretário. Seria colocar a raposa para tomar conta do galinheiro, afirma um respeitado advogado ligado ao setor. Eu acho que foi um trocadilho, o corado ali. Talvez tenha sido um trocadilho da coluna mesmo. Acredito eu. Mas deixemos, né? Duelo por 40 mil vidas, ainda na coluna do Magnavita. O clima esquentou na polêmica licitação para a escolha do plano de saúde para os 40 mil servidores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ. Duas empresas trocaram cartas e notificações extrajudiciais, com ameaças e pesadas acusações mútuas, tornando ainda mais nebuloso o desfecho do certame, que terá grande impacto para os cofres públicos. Continua, tem mais, mas deixarei para você ler no nosso site lá, jornalcorreiodamanhã.com.br. Vamos aos destaques do jornal hoje, né, dos maiores destaques em política hoje. Tem o maior destaque, né, nacional. Exatamente. Em política ali, que é comecem os jogos, né? Câmara aprova texto base de projeto que legaliza bingos e cassinos. A Câmara dos Deputados aprovou por 246 votos a 202 o texto base do projeto de lei que legaliza os jogos no Brasil, como cassinos, bingos, jogos do bicho e jogos online, mediante licença em caráter permanente ou por prazo determinado. Em seguida, a sessão foi encerrada. Conforme divulgado pela agência Câmara, a partir de hoje, 24, o plenário pode votar os destaques apresentados pelos partidos na tentativa de fazer mudanças no parecer do deputado Felipe Carreira para o projeto de lei. Então tá aí, esse é o grande destaque nacional dentro de política. Exatamente. Vou ler rapidamente aqui os destaques da página nacional. Ampliando o atendimento no SUS, o governo lança um plano de enfrentamento das mortalidades materno e infantil. Outro destaque, Covid-19. Anvisa aprova nova marca de autoteste e logo ali do lado o governo anuncia carteira de identidade unificada. Vamos à economia, então, rapidinho? Novo saque para 40 milhões. Governo deve liberar nova rodada do FGTS com valor de cerca de 20 bi. Exatamente. Ainda tem a regulamentação das criptomoedas. Projeto de lei visa trazer segurança contra a lavagem de dinheiro no Brasil. E na página Rio de Janeiro agora, a segunda dose infantil antecipada. Resolução é para crianças com comorbidades que tenham tomado a Pfizer. Também destaque muito importante. E ainda na página do Rio, falando aí da cidade imperial de Petrópolis, né? Conlurb faz a limpeza na cidade imperial. Empresa remove 214 toneladas de resíduos das ruas petropolitanas. Então, as equipes da Conlurb voltaram a atuar em Petrópolis, ajudando na limpeza. O serviço chegou à rua Visconde de Souza Franco, no centro, varrição de rua, retirada de areia, raspagem de lama, remoção de resíduos, limpeza de ralo, ou seja, capina, lavagem hidráulica com água de reuso, desobstrução do rio, recolhimento de galhadas e pedaços de troncos. Assim, é um trabalho completo. A Conlurb já havia realizado no domingo e na segunda-feira nas ruas Tereza e Barão do Rio Branco. Nesses 2 dias, olhem só, foram removidas praticamente 650
toneladas de resíduos, sendo dessa quantidade 620 toneladas de lama e terra. Impressionante, né? Muito importante, impressionante e, claro, nós agradecemos aí de coração a ajuda da Conlurb aqui em Petrópolis, Muito aqui, importante. que está sendo de grandíssima ajuda. Eu queria dar destaque agora, para a gente fechar o primeiro bloco, ao nosso internacional. A operação militar é autorizada, né, por Putin na Ucrânia, e nós temos alguns vídeos e fotos lá. Essa noite já aconteceram bombardeios em 2 cidades da Ucrânia lá. As cidades são elas, Kharkiv e Kiev, entre outras, mas essas são confirmadas que houveram bombardeios e já tem tropas nas ruas. O vídeo dos carros ali saindo são pessoas assustadas, indo embora de suas cidades. Olha como é que as estradas, né, começam a ficar lotadas aí, o povo, né, saindo das suas cidades com medo de bombardeiros. Olha essa aí nas rodovias aí, lotadas logo pela manhã hoje. Pessoal fugindo, né? Pessoal fugindo. Esses vídeos são de pessoas de lá mesmo, que estão postando no Twitter, no Instagram, nos seus Facebooks, né, nas redes sociais deles, né, fugindo de medo lá. Infelizmente. Infelizmente. Bom, essas foram as notícias de hoje do Correio da Manhã na TV. E você vai ver ainda no jornal de hoje, STF suspende prazos processuais em Petrópolis. Drones do Corpo de Bombeiro auxiliam na busca por desaparecidos. E depois do intervalo, Cláudio Castro garante recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional para iniciar a reconstrução de Petrópolis. O Correio da Manhã volta já. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo, o do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade, a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Estamos de volta. Os drones vêm se mostrando equipamentos essenciais na busca por desaparecidos e na sinalização de riscos geológicos em Petrópolis. Os equipamentos também fazem o mapeamento de rios na tentativa de identificação de vítimas. Capazes de fazer imagens de alta qualidade a uma altura de até 3 quilômetros, o mapeamento realizado pelos drones compara o cenário atual das estruturas geológicas com imagens prévias de satélite. A sobreposição das imagens permite entender o percurso que uma casa arrastada pode ter feito, tornando possível a identificação de pontos de interesse onde é provável que haja desaparecidos. O drone tem um papel fundamental, principalmente nas encostas, nos locais onde nós estamos trabalhando. Afinal de contas, o drone consegue chegar em locais onde a nossa guarnição, mesmo via terrestre, não consegue chegar. E como a imagem é em alta resolução, ela consegue dar detalhes do terreno, como fragmentos de pertences pessoais, partes de uma residência. E isso, logicamente, vai criar novos pontos de trabalho para que as nossas equipes possam chegar aonde não chegariam, porque não saberiam
que teria ali uma estrutura ou até mesmo uma vítima. Após a identificação, fica mais fácil enviar as equipes de busca, sendo bombeiros da corporação, a tropa canina ou máquinas de trabalho. O equipamento também está realizando monitoramento de rios, realizando voos mais lentos e técnicos, com a capacidade de identificar possíveis vítimas e detritos. Atualmente a gente tem um apoio na operação de 3 drones. As equipes elas pertencem à Coordenadoria de Veículos Aéreos Não Tripulados, o COVANT. Os pilotos são cursados para esse fim e os drones atualmente fazem 2 tarefas aqui na cidade imperial. A primeira é o monitoramento dos taludes das encostas, é uma filmagem em alta resolução. Essa filmagem ela faz um comparativo com uma imagem de satélite antes do desastre. A partir da comparação dessas imagens antes e depois, os geólogos eles conseguem nos informar locais que potencialmente ainda têm outros riscos de deslizamentos. Assim que o drone observa alguma atividade suspeita em rios, por exemplo, logo é acionada uma equipe de mergulhadores. Esses profissionais estão em Petrópolis para checar a informação, buscando saber se existe ou não uma vítima no local indicado pelo equipamento. A busca, a operação não tem um prazo para terminar. A gente está em busca desses números de pessoas desaparecidas. E os drones são fundamentais porque a chance, de encontrar uma vítima, ela permanece hoje, amanhã, daqui a uma semana. E o risco, obviamente, de novos deslizamentos, eles são diários, porque a cidade está com um clima muito instável. Está chovendo praticamente todos os dias, então os drones têm esse papel de mostrar se ontem, a imagem que foi feita ontem, a comparação com a imagem que é feita hoje, e dali dá para saber se realmente existe um risco que surgiu de um dia para a noite, para que a equipe não fique mais ali trabalhando. E olha, agora nós vamos atualizar as informações da tragédia em Petrópolis, porque nós já sabemos que o número de mortos subiu. Do início do jornal para agora tivemos uma atualização. Nós vamos conversar com o Richard Stolzenburg. Richard, qual o último balanço divulgado para a imprensa? Bom dia, Jorge. Bom dia, Roberto, e a todos que nos acompanham. São 208 óbitos. Essa é a última atualização que a gente teve, inclusive. São pelo menos 181 pessoas que tiveram o corpo identificado no IML. Outras 170 pessoas estão com a liberação feita para as funerárias. Já os demais aguardam a visita dos familiares para tanto a identificação e possivelmente a liberação. De acordo com a Prefeitura, 166 pessoas que foram vítimas das chuvas aqui em Petrópolis foram sepultadas no cemitério do centro. A gente lembra que foram pelo menos 1.800 ocorrências relacionadas à tragédia que aconteceu. Esse fluxo foi principalmente no primeiro distrito aqui do centro, por exemplo, e também a maior parte deles relacionadas, claro, aos deslizamentos. Por meio da Secretaria de Assistência Social, os atendimentos continuam para essas 811 pessoas que ainda estão desabrigadas por conta de interdição ou então de desabamento das suas residências e que estão nesses 13 pontos de apoio aqui de Petrópolis. Ainda são pelo menos 50 desaparecidos que ainda estão sendo feitas as buscas para encontrar essas pessoas. Inclusive, a gente recebeu logo hoje cedo um vídeo do nosso cinegrafista Marlos Renato, que vai mostrar ali na Washington Luiz, eles já estão colocando tapumes para poder fazer a revitalização da rua e as obras ali. Essa que é uma via importante aqui em Petrópolis, pois dá ligação entre o centro e também o Quitandinha. A gente vai acompanhar esse vídeo agora. Bom, só para confirmar também, gente, foram mais de 500 ocorrências registradas e que foram encaminhadas para as equipes técnicas aqui em Petrópolis. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. É impressionante, né? Foi mais de meia pista, exatamente, na verdade, ali naquele trecho ali que desabou para dentro do rio ali. Eu queria também me corrigir, Roberta. Eu falei no primeiro bloco uma palavrinha que não existe, tá, telespectador? Houve bombardeios, tá?
Peço desculpa aí a todos os professores de português que me educaram durante esses anos todos aí. Pode prosseguir, por favor. Vamos dar continuidade, então. E 2 dessas vítimas formavam um casal que teve a cerimônia de união celebrada pelo padre Alain. Infelizmente, ele também foi o responsável pelo velório deles. Veja na reportagem de Gabriel Fachola. O padre Alain Rodrigues estava na frente da paróquia de Santo Antônio, localizada no Alto da Serra. A igreja fica de frente para o Morro da Oficina e foi onde ele conheceu o casal Sara Walsh e Bernardo Albuquerque. Eu primeiro conheci a Sara, depois eu fui conhecer o Bernardo, que veio do Rio de Janeiro, né? A Sara, agente de saúde, trabalhava ali no posto do Alto da Serra, e o Bernardo, estudante de filosofia, vindo do Rio, porque estudava para ser padre, era seminarista, né? Houve um encontro dos dois, os dois moravam juntos, começaram a morar juntos, e aí entrou meu papel de padre, né? De visitar e dizer, olha, amigado com fé, casado não é, vamos casar, né? Que tal se a gente casar, que tal se vocês casarem? Com o aconselhamento do padre Alain, o casal marcou o casamento. A cerimônia aconteceu no dia 12 de dezembro de 2020 e desde então o religioso acompanhou a vida do casal. Como diretor espiritual, eu jogava bastante luz sobre os fatos, sobre os acontecimentos, sobre a vida dos dois, né? Também porque sou jovem, me identificava muito com eles e eles comigo. Então, era uma parceria muito bonita de sacerdote e jovens, de um jovem casal, né? Então, a vocação deles dizia muito a minha vocação e a minha vocação dizia muito a vocação deles. Foi um enlace, foi, de fato, um combo o nosso encontro. O padre relatou que nas 3 semanas que antecederam a tragédia, o casal participou das atividades na igreja com mais frequência. De um tempo para cá, mais ou menos de outubro para cá, a Sara ela vinha dizendo que a vida dela está encerrando um ciclo. Ela repetia isso, e isso me chamava a atenção. Ela falava de ciclos, né, que a vida é feita em ciclos, e de fato, e agora ela encerrava um ciclo para começar um ciclo novo. Então ela falava de encerramento de um ciclo, né? E isso me chamou a atenção. E o Bernardo também, então começa uma espiritualidade muito mais intensa, de missa diária, né, de participar de missa diariamente, inclusive no dia que eles faleceram, eles foram à missa às 7 horas da manhã, né? Foram à missa às 7 horas da manhã e faleceram às 18 horas, que é a hora da Ave Maria. No dia 15 de fevereiro, Petrópolis registrou um dos maiores volumes de chuva que já atingiu a cidade. Com base em mensagens enviadas para os familiares, Sara e Bernardo relataram a insegurança em sair de casa, mesmo sendo alertados para deixarem o local. E ela dizia, não, deixa eu rezar. Foram as últimas palavras da Sara. Eu vou rezar. Se eu morrer, Maria me leva. Exatamente assim ela escreveu no grupo. Eu vou rezar. Se eu morrer, Maria vem me levar. E foi exatamente o que aconteceu, né? Saber que essa espiritualidade deles deu a eles esse novo sentido, deu um significado à vida deles, não deixa a gente desesperar, por mais que a dor, né, seja grande, mas a fé, ela não tira a nossa dor, ela ressignifica a dor, né? Então todo mundo sofre e a dor é inerente na humanidade, ela vai estar sempre dentro da nossa pele, na nossa existência, só que a fé ela joga uma nova luz, porque agora enquanto triunfa nos meios a tragédia, a dor, a vida de Sara e de Bernardo, ela joga a luz sobre tudo, porque eles viveram bonito e morreram bonitos. Nossa, triste, né? Difícil não se emocionar. E olha só, gente, essa notícia eu faço questão de dar. Isso porque em meio a tanta dor e notícias tristes, um momento de esperança. Ontem pela manhã, uma gatinha de 5 anos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros depois de ser retirada de escombros no Sargento Boeningen. Olha aí o vídeo, né? Mesmo 8 dias após a tragédia que assolou Petrópolis, a gatinha conseguiu sobreviver. Após o resgate, o animal foi levado para avaliação veterinária. O programa RJ Pet da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento está prestando assistência à gatinha que está reagindo bem ao tratamento. Então é um tiquinho aí de esperança, né? Olha ela toda cheia de lama, tadinha. Com vida bacana, ainda. Né? Que bom. Tomara que tenhamos outras vidas também resgatadas ali da lama. E olha, o risco de novos deslizamentos em Petrópolis ainda é grande.
Esse é o caso da Rua Barão de Águas Claras, entre os números 301 e 499, que precisou ser interditada na terça-feira pela Defesa Civil. Apesar da interdição feita pela Defesa Civil na última segunda-feira na Rua Barão de Águas Claras, entre os números 301 e 499, moradores e motociclistas ainda passam pela localidade. Os moradores que residem fora do perímetro interditado podem acessar as residências por vias alternativas, como a Rua Luiz Imbrosini e a Rua Figueira de Melo. A Defesa Civil pede que a população siga as orientações de segurança adotadas para a localidade. A interdição foi realizada após uma visita técnica da Defesa Civil que constatou a possibilidade de novos deslizamentos na região. Desde a semana passada, equipes ainda atuam na limpeza da via atingida por deslizamentos ocasionados pela chuva que deixou até o momento pelo menos 198 vítimas. A Neiva passa pela localidade diariamente e relata como foi acompanhar o cenário. A impressão que eu tenho é que passou um avião daqueles que solta bomba e explodiu tudo, né? Porque a aparência é de guerra e é muito triste, porque é um bairro que você nunca diz que vai acontecer alguma coisa, porque é tudo bem estruturado, tudo bem feito. Apesar disso, ela permanece utilizando a rua para passear com a cadelinha. A senhora que passa aqui por todos os dias com a sua cadelinha, a senhora não fica com receio de, eventualmente, num período, acontecer algum tipo de coisa? Olha só, por incrível que pareça, não tenho medo, sabe? Não tenho medo. É isso que eu estou te falando, cara, o lugar parece super seguro, né? E assim, outro dia quando eu vim passear aqui, eles só pediram para eu não parar nesse lugar ali, onde existe essa possibilidade. Quanto ao resto, você não sente que existe instabilidade agora. Existem pedras que rolaram, paralelepípedos que se soltaram, mas é isso, né? A gente vai ter que aprender até a conviver com isso, que horror, né? Outras vias do município também estão interditadas, como a Rua do Túnel, Floriano Peixoto, Rua Alberto Torres e a Rua Miguel Detzi, Rua 24 de Maio e Washington Luiz, devido aos estragos causados pelas fortes chuvas do dia 15 de fevereiro. E a Rua Tereza foi um dos locais mais atingidos com o temporal do último dia 15. Diversos pontos da via registraram quedas de barreiras e alagamentos. E por isso a limpeza por lá continua sem trégua. Caminhões para cima e para baixo. A manhã do dia 23 de fevereiro, na Rua Tereza, em Petrópolis, foi movimentada. O trabalho de recuperação e limpeza das áreas mais atingidas pelas fortes chuvas em Petrópolis tem sido feito praticamente sem interrupções. Este é o caso da Rua Tereza, que era considerado um dos maiores polos de moda do estado. E apesar dos grandes prejuízos, as ruas finalmente parecem estar sendo limpas. Está mais limpa sim, com certeza. Agora não sei a parte lá de cima como está realmente. Mas para cá está melhorando. Está indo, aos poucos está indo. Tá um pouco melhor. A gente não conseguia nem andar. Hoje já está bem mais calmo, né? Vamos ver, né? Eu acredito que quando todos os lojistas começarem a poder acessar suas lojas, vai começar a melhorar, entende? Aqui já está mais tranquilo. Mas lá para baixo, depois do Shopping 800, que está mais precário lá embaixo. Lucas mora no Alto da Serra e precisa fazer o caminho de bicicleta todos os dias para chegar ao seu trabalho. Para ele, a diferença é notável em comparação à situação da rua na semana passada. Tá melhorando bastante, porque aqui não dava nem para passar. A barreira estava ali da altura do poste ali. Tive que passar por cima de um monte de carro ali para ir lá na 24 de maio ali. Agora tá bem melhor. Trechos da Rua Tereza, como a Servidão Leotina Barbosa da Conceição, que semana passada estavam inacessíveis, agora já não tem tanta lama assim. Quem trabalha na limpeza do local, como Jairo, tem a noção que apesar da situação não estar fácil, com o tempo tudo vai melhorar. É a lama que é pesada. Sério, aí não... É ruim até de falar o que dificulta, né? Mas os amigos que ajudam. E toma rezar para não chover mais. Melhorou 50%. Agora falta mais 50%, né? Isso. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, apresentou na terça-feira, em Brasília, ao ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o andamento dos projetos, dos estudos e projetos básicos para intervenções estruturais em Petrópolis e o de construção de unidades habitacionais
para as vítimas das fortes chuvas que atingiram a cidade. Na região, Rogério Marinho autorizou a liberação de até 70 milhões de reais para dar início à primeira fase do plano. Em um primeiro momento, o centro histórico vai ser priorizado com 3 intervenções: o túnel extravasor do Rio Palatinato, o redimensionamento do canal do centro e do Quitandinha e a macrodrenagem do bairro Coronel Veiga. A previsão é que a obra seja licitada até junho. O Instituto Estadual do Ambiente já executa desde o ano passado um estudo que contempla toda a cidade, custeado pelo governo federal. Seria um montante inicial na casa de 70 milhões, uma obra de 2 anos e meio, e é uma obra realmente para o centro da cidade ali, totalmente estruturante, uma obra que o montante dela é em torno de 400 milhões de reais, e uma obra que realmente o governo federal ficou de auxiliar, o ministro achou ótima ideia, por ele tá autorizado, e aí o secretário Thiago Pampolha vai continuar o projeto, e daqui a uns 15 dias aí eu volto aqui para que a gente possa conversar com o presidente da República, então, para ver essas 2 demandas, dar o direcionamento final para que a gente possa começar essas obras. Diante da necessidade de remoção de moradias em áreas de risco e do número de desabrigados, o Ministério do Desenvolvimento Regional definiu que não vai haver limitação de recursos. Com base no número de pedidos de aluguel social, estima-se que vão ser necessárias mais de 1.000 unidades habitacionais. Na última sexta-feira, em visita a Petrópolis com o presidente da República, Jair Bolsonaro, Rogério Marinho anunciou que seriam disponibilizados 2 bilhões de reais em recursos extraordinários direcionados a municípios atingidos por desastres naturais. E com o apoio da população carioca, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro arrecadou 9 toneladas de donativos para Petrópolis. As doações foram entregues ontem pela manhã na Câmara Municipal da cidade. Após as chuvas que atingiram Petrópolis na última semana, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro realizou uma campanha de arrecadação para a cidade. Os materiais foram entregues na manhã desta quarta-feira na Casa Legislativa do município. No dia que ocorreu essa tragédia aí, enfim, terrível, eu tive a oportunidade de ligar para o presidente daqui da Câmara, colocando a Câmara Municipal à disposição, o Rio de Janeiro, e eu que agradeço ele por ter recebido, nos orientado, e a gente fez uma união de esforços, vereadores, servidores lá da Câmara Municipal e a população do Rio, né? A Câmara Municipal do Rio, como é aqui a Câmara, é o reflexo da população, então a população se envolveu, todos solidários, e essa união nos deu a oportunidade de estar hoje aqui entregando os donativos. São 9 toneladas de donativos, entre alimentos, águas, produtos de higiene pessoal e artigos para os animais resgatados nas tragédias, como produtos hospitalares e também ração. Foram 2 caminhões e uma picape para trazer os mantimentos, dentre eles 8.000 litros de água mineral e 800 quilos de alimentos não perecíveis. É fundamental a importância dessa união, essa colaboração de todos. Então, a Câmara de Vereadores do Rio, em nome do presidente Caiado, nos procurou para que pudesse essa campanha no Rio e vieram hoje nos entregar toda essa arrecadação. Então, eles estão disponibilizados aqui na Câmara, a gente está em contato com o Comitê de Crise da Prefeitura também, para a gente poder abordar qual é o real destino desses mantimentos, dessas águas, dessas roupas, enfim, tudo que foi fornecido por eles. Então, a gente está fazendo essa ação em conjunto com a Prefeitura, em conjunto com o Ministério Público, para a gente possa realmente fazer esses produtos chegarem na ponta. Os donativos foram entregues por volta das 10h30 da manhã e a Câmara Municipal vai acompanhar os locais que serão beneficiados. Nessa luta são trabalhos paralelos, a gente implementamos ontem as nossas comissões de fiscalização, nossa frente parlamentar, para poder realmente fazer esse trabalho na ponta de investigação, até de acompanhamento realmente das ações, e também o trabalho assistindo as famílias. O vereador está muito na ponta, cada um tem um nicho, cada um tem um acesso com a comunidade, então a gente está dando atenção a todos dessa forma. E agora, olha só, Roberta, notícia muito importante, quem vai trazer mais informações é o Richard. Por conta da tragédia, né, os prazos processuais em Petrópolis foram suspensos. Richard, a medida foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal, foi isso? Isso mesmo, Jorge. O Supremo Tribunal Federal, STF, suspendeu o prazo dos processos em que em que Petrópolis faz parte. Esse prazo foi suspenso por 30 dias.
Essa medida foi um pedido da Procuradoria-Geral do município, que alegou que, por conta das chuvas que atingiram a cidade no dia 15 de fevereiro, alguns órgãos da cidade foram atingidos, o que prejudicaria a cidade a fazer parte desses processos. Inclusive, a Prefeitura informou que está fazendo agora parte, está focada nas questões relacionadas ao retorno da cidade e também do atendimento às vítimas causadas pelas chuvas. Além disso, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região aqui de Petrópolis, ele também suspendeu o prazo dos processos, as audiências e os julgamentos em que a cidade de Petrópolis faz parte. O prazo volta a fluir, então, a partir do dia 21 de março. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. E você vai ver depois do intervalo, Feira Livre volta de forma reduzida em Petrópolis. Enel disponibiliza 8 geradores para a cidade imperial. Águas do Imperador faz testagem em regiões com reclamações. A gente volta já. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo, o do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Voltamos. Para quem precisa sair de casa para fazer as compras, uma boa notícia. A Feira Livre do centro de Petrópolis teve o retorno nessa semana. A retomada acontece de forma reduzida, em meia pista e dividiu o espaço com os carros. A Feira Livre, que acontece 2 vezes na semana no centro de Petrópolis, funcionou normalmente nesta terça-feira. A retomada aconteceu de forma reduzida, em meia pista e dividiu o espaço com os carros. Bem reduzida, né? Para deixar o trânsito fluindo em caso de precisar passar os carros de ambulância, socorro, tá? Aí dá para ver que a feira está bem reduzida mesmo, mas foi a única forma da gente conseguir ajudar os feirantes a escoar a mercadoria toda, né? E também não atrapalhar a via. Nem todos os feirantes retornaram. Muitos tiveram problemas com a chuva de semana passada, mas quem já voltou ao trabalho não aprovou a maneira como as barracas foram posicionadas na rua. Além de perigoso, né? Porque carro passando toda hora, não cabe todo mundo dessa forma. Para quem depende da feira, o retorno é uma boa notícia. Eu vim comprar, eu estava no mercado, mas como as coisas estão absurdas, eu falei, vou para a feira. Eu não sabia que tinha feira. Aí eu vou para a feira. Eu estou saindo hoje para fazer as compras. Eu trabalho com verduras picadas e legumes picados. Mas como que eu vou trabalhar com legumes, verdura picada, só tem que comprar e não tem? De acordo com os feirantes, a previsão é que sábado a feira também funcione. A gente vai ver nos próximos dias como é que vai funcionar, né? Porque a gente ainda está tendo a limpeza do restante da rua. Como é terça-feira hoje ainda e a próxima feira é só no sábado, a gente acredita que até no sábado a rua já esteja normalizada.
E para restabelecer o fornecimento de energia em Petrópolis, a Enel enviou 8 geradores no último domingo, já que muitos bairros foram atingidos durante as chuvas e ainda não tiveram a rede reconstruída. 4 geradores já estão em uso em Petrópolis, nos centros de doações e abrigos do município. Após as enchentes, o fornecimento de energia foi afetado em algumas localidades. Um dos geradores já foi instalado no Centro de Operações da Defesa Civil, no Colégio Dom Pedro II, no centro. Outros 3 foram distribuídos entre os principais centros de acolhimento na cidade. Todas as bases operacionais do estado do Rio de Janeiro, onde a Enel possui concessão, enviaram os geradores. Já instalamos geradores no local onde está funcionando o gabinete de crises da Defesa Civil e também no espaço onde a Prefeitura está atuando no descarte de terra das barreiras. Estamos planejando a instalação de outros geradores nas escolas onde as famílias desabrigadas estão alojadas para garantir o fornecimento de energia e o conforto dessas famílias. A Enel continua trabalhando com toda a energia para normalizar o fornecimento de energia na cidade de Petrópolis. No total, 8 geradores foram fornecidos pela companhia de energia que atende ao município. 4 deles estão na reserva, caso seja necessário a utilização em alguma localidade. Alto da Serra, Vila Felipe, Caxambu, Rua 24 de Maio, Rua Tereza, estão entre as localidades que tiveram problemas com o fornecimento de energia e que ainda apresentam dificuldades no acesso, limitando o trabalho de reconstrução da rede de energia pela distribuidora. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis se reuniu com representantes das secretarias estaduais de Desenvolvimento Econômico e da Fazenda para estudar incentivos para os setores mais afetados com as chuvas. A CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, realizou uma reunião com o objetivo de estudar formas de incentivo aos setores após as chuvas na tarde desta terça-feira no Teatro Santa Cecília, em Petrópolis, e contou com a presença das secretarias do Estado do Rio de Janeiro e empresários do setor de comércio e indústrias. A reunião teve início com 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas da tragédia que atingiu Petrópolis. Após contabilizarem os estragos causados pelas chuvas em Petrópolis, o comércio e a indústria da cidade buscam alternativas de retomarem as atividades. Isso porque, além de movimentarem a economia local, também são os maiores geradores de emprego. Olha, essa reunião, na verdade, é uma demonstração do respeito, do cuidado, da atenção do governo do estado, do governador Cláudio Castro, de toda a equipe, com esse momento desafiador, triste, de muita dor que a população petropolitana está vivendo, e também o quanto que está sendo difícil para a cadeia produtiva, que gera emprego, gera renda, que mantém a economia do município. Fizemos aqui hoje um encontro muito técnico, né, por determinação do governador Cláudio Castro, um encontro que nos permitiu entregar para a sociedade empresarial, e quando eu falo a sociedade empresarial, eu estou falando desde a grande empresa até a micro e pequena empresa, o que o Estado tem feito nesses 6 dias, desde quando aconteceu a tragédia, para reverter esse quadro e manter o emprego, manter a renda, manter a economia girando, apesar desse momento desafiador. Entre as pautas que foram discutidas no encontro estão a definição do parcelamento e a prorrogação dos calendários de pagamento do IPVA e ICMS para o 2º semestre deste ano. Também foram discutidas as medidas que vão auxiliar os empresários na retomada dos trabalhos. Definição do parcelamento referente à Lei 9563. É o que eu estou dizendo, só está dependendo desse projeto de lei, porque precisa se adequar ao convênio do CONFAS. E o IPVA já está pronto, só falta o ICMS. Estorno do ICMS, substituição tributária, de mercadorias perdidas como consequência das enchentes. A resolução da Cefaz 720 de 2014, ela já estabelece critérios para esse fim. Fizemos também umas demandas que foi levada pelo secretário Vinícius Fará ao secretário da Fazenda, Nelson Rocha, que também esteve aqui hoje, que anunciou todas essas medidas, né, que vai trazer muito benefício para todos os empresários, né,
através aí de algum parcelamento do ICMS, né, ou também o estorno aí da substituição tributária, né, e outras medidas mais que a gente inclusive vai anunciar no nosso site, né, e também vai encaminhar a toda a imprensa todas essas medidas que foram hoje apresentadas. Também foi disponibilizada uma cartilha para orientar as pessoas físicas e jurídicas, ou seja, autônomos e microempresários, neste momento de crise. A gente criou uma cartilha junto com o SEBRAE de orientação às pessoas físicas e pessoas jurídicas para a busca do saque do fundo de garantia, para orientações com relação à prorrogação de empréstimos, para orientação com relação à perda de documentos na enchente, como ficam as relações de trabalho entre o empresário e seus funcionários, questões previdenciárias, como acessar a pensão por morte para quem teve familiar falecido na catástrofe. Então, a gente acredita que o conhecimento contábil ele é importante e é caro para a sociedade e por esse motivo a gente está aqui prestando o nosso auxílio, a nossa orientação para que as dores dos munícipes aqui de Petrópolis sejam menores. E olhem só, alguns moradores da Rua Bolívia e do bairro Venezuela nos mandaram reclamações com relação à coloração e cheiro da água alterados após a religação do sistema na região. Nossa equipe encaminhou as demandas para Águas do Imperador, que nos atendeu e respondeu prontamente. Por conta da reclamação dos moradores dessas regiões, que nos disseram que a água estava barrenta e com mau cheiro, como é possível ver na imagem deste copo, a Águas do Imperador, através da sua assessoria, nos enviou os dados técnicos das avaliações feitas nos locais. A primeira informação foi de que o Parque São Vicente e partes altas do Quitandinha estão com sua rede em recuperação, recebendo reforços com caminhão-pipa quando necessário. Sobre a Rua Bolívia, número 31, a empresa recebeu 5 ligações e do número 33 da rua foram 10 ligações na última segunda-feira. Ainda de acordo com a assessoria, havia um pouco de turbidez na água, pois existem algumas redes de ferro naquela região. E como ficaram alguns dias sem funcionar, quando o abastecimento retorna, pode ocorrer cor na água. E por isso é feita uma descarga na tubulação antes que a água passe pelo hidrômetro para que a medição volte para os índices normais. Como mostra a foto, foi verificada a medição de 1,71 de cloro e 0,84 de turbidez. Sobre o bairro Venezuela, como o reclamante não forneceu o endereço completo, a empresa fez medições aleatórias e encontrou os seguintes resultados: cloro 1,64, turbidez 1,74. No posto de saúde do Independência, os dados foram 1,79 de cloro e 0,53 de turbidez, ambos dentro dos padrões. De qualquer forma, a água não tinha nenhuma contaminação em nenhuma das medições. E olhem só, a Águas do Imperador informou que é muito importante fazer a reclamação sobre esse tipo de problema para agilizar a atuação das equipes. Por isso, você pode entrar em contato pelo WhatsApp, é 21 DDD 9 7211 8064, pelo site aguasdoimperador.com.br, pelo aplicativo Cliente Águas, pelo chat interativo disponível no site e também no aplicativo, ou pelo 0800, que é o 0800 742 0422. As ligações são de graça pelos telefones fixos, celulares e longa distância. E também as reclamações podem ser feitas pelo Facebook Águas do Imperador. Canal para reclamação não falta, né? Exatamente. Bom, Roberta, vamos agora falar de novo com o Richard sobre esse assunto aqui. O Ministério Público Estadual montou uma mega estrutura para acompanhar de perto e analisar os estragos causados pelas tempestades da semana passada. Richard, como está funcionando essa força-tarefa? Então, Jorge, o Ministério Público montou uma sala de crise na sede aqui de Petrópolis. Diariamente, promotores da justiça, psicólogos, assistentes sociais, dentre outros funcionários, eles fazem uma reunião diária para adotar as medidas que serão feitas, as medidas emergenciais que serão feitas no dia. Inclusive, aqui para Petrópolis, subiram diversos técnicos do Ministério Público para auxiliar nessa ação e também nessas reuniões. Inclusive, com essa união, não só entre os órgãos, mas também de outros agentes do Ministério Público,
foi possível realizar 47 vistorias nos pontos de apoio aqui de Petrópolis. O MP, inclusive, informou que tem sido importante o atendimento dos psicólogos, não só para as crianças, mas também para os adultos. Essas crianças que estão nesses pontos de apoio, elas são levadas diariamente para os centros de educação infantil para realizar atividades e, consequentemente, recebem atendimento psicológico. E os pais, da mesma maneira, nesses pontos de apoio. Eu volto com vocês aí no estúdio. É isso. Obrigado, Richard. Previsão do tempo agora, Roberto? Exatamente, vamos para a previsão do tempo. Então, olhem só, a previsão para as cidades que compõem aí a nossa área de cobertura é de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva para o período da tarde. As temperaturas variam entre 14 e mínima em Nova Friburgo e máxima de 33 graus em Três Rios. Então, mínima de 14 graus em Nova Friburgo e máxima de 33 em Três Rios. E nós temos agora um vídeo sobre a recuperação do comércio em Petrópolis, Exatamente. Não é isso? Muitos comerciantes de Petrópolis estão usando aí as redes sociais para dizer que, apesar de toda a tragédia, eles já estão se recuperando, já estão abertos, né? Então, nós vamos ver aí um videozinho de um comércio local que nós pegamos da rede social. Aí mostra o início, né? Lembrando aí a tragédia, como foi no dia 15, né, de fevereiro, na semana passada, a água destruindo tudo, né, tudo alagado, mostrando todas as imagens aí nesse comércio. Então, a água invadindo, depois a recuperação, o lixo, a lama que ficou, né? E finalmente, né, agora a loja já limpa, recuperada, né, já voltando a funcionar. Então, aos poucos, Petrópolis vai voltando a funcionar, mas é muito importante que o petropolitano, nessa hora, consuma do empresariado petropolitano, claro, né? Compre do empresário petropolitano, consuma do empresário petropolitano para que eles possam também se reerguer, para que a nossa cidade possa se reerguer. E mais importante ainda, apesar da nossa cidade já estar se recuperando dia após dia, limpeza dia após dia, muito importante lembrar que há ainda pessoas desaparecidas. Verdade. Que muitas famílias, né, 208 famílias choram seus mortos. E eu queria lembrar aqui a frase do nosso bispo diocesano, Dom Gregório Paixão. Nossa cidade vai se recuperar, mas que a gente não tenha a síndrome do céu azul. Muito importante. Que a gente não se esqueça dessa tragédia e que a gente possa ter ações efetivas para que outras tragédias não venham assolar a nossa cidade. É isso aí. Então tá aí esse vídeo de recuperação. Hoje nós tivemos o vídeo da gatinha que mostra esperança, mas que a gente não passe pela síndrome do céu azul, que essa catástrofe não seja nem tão cedo esquecida, porque para as famílias que perderam seus entes queridos, nem tão cedo essa tragédia vai ser esquecida. É verdade. Por hoje a gente fica por aqui. Até amanhã, às 7h30, gente. Até amanhã. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.